Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uso capião extrajudicial e nós vamos falar sobre alguns requisitos da uso capião extrajudicial, sobre posse, sobre os segredos da uso capião para que as pessoas possam transformar a posse em propriedade. E isso é muito importante porque quando a gente tem a propriedade, a gente tem uma maior segurança, né? Então é importante que a pessoa transforme a posse em propriedade. E a posse é uma situação fática. Sejam muito bem-vindos aqui. Boa noite, queridas, queridos. E compartilhem a live, porque nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a transformação da posse em propriedade. Então, o próprio artigo 1196 do Código Civil, quando ele inaugura o título do direito das coisas, já começa a falar sobre posse. Então, esse primeiro ponto que a gente vai tocar aqui é a questão da posse qualificada. Por quê? Porque a posse prolongada no tempo, juntamente com a inércia do proprietário, o animus domini do possuidor, que é a vontade de ser dono, pode transformar aquela posse em propriedade. Então a posse qualificada é muito importante. E a uso capião, ela existe desde o direito romano por conta da prescrição aquisitiva. Então a gente sabe que a prescrição ela está relacionada ao decurso do tempo. E quanto mais o tempo passa na prescrição aquisitiva, mais o direito da pessoa se fortalece. Então a uso capião é promovida no direito romano como uma prescrição aquisitiva. Então, quanto mais tempo a pessoa passa na posse daquele bem, mais o direito vai ficar fortalecido. E eu decidi fazer essa live hoje, né, porque houve um comentário lá no Direito News, no perfil do Direito News, sobre a possibilidade de uso capião de apartamento em condomínio. E aí eu fiz um comentário dizendo que a uso capião, embora seja moralmente reprovável, é juridicamente possível. E aí causou uma polêmica, né, por conta desse meu comentário. E aí eu falei, gente, eu não vou discutir, né, não é do meu feitio, eu sou uma pessoa que promovo a paz e eu vou explicar na live todos esses procedimentos para que a pessoa esteja ciente de que a uso capião é possível e que ela precisa preencher alguns requisitos, né, para que a posse se torne propriedade. Então, o primeiro de tudo é a posse qualificada. E, como a gente falou, ela surge como uma prescrição aquisitiva no direito romano, porque quanto mais o tempo passa, mais o direito da pessoa se fortalece, porque o que mais a gente vê também, né, mais habitual, a prescrição é extintiva, porque eu não tenho a vida toda para demandar contra alguém que lesou o meu direito, certo? Então, o prazo prescricional, ele vai contando, mas de uma forma de prescrição extintiva, mas na uso capião é o inverso. Eu tenho a prescrição aquisitiva. Jonathan perguntando, quais documentos preciso para abrir o uso capião? São vários, né, Jonathan? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre esses pontos-chave sobre o uso capião e você precisa ter uma série de requisitos e documentos para poder promover a uso capião extrajudicial. Porque o próprio Código de Processo Civil, no artigo 1071, prevê essa possibilidade e o provimento 65 do CNJ regulamentou essa possibilidade da uso capião. Então, por exemplo, a gente sabe que em determinados locais há muitos imóveis irregulares ou pessoas em situações irregulares, porque elas acham que
tem um contratinho e ela já é dona do imóvel. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Né? Então eu preciso de robustez, eu preciso de documentos comprobatórios de que a posse está sendo exercida e que essa posse vai se transformar em uso capião. E é muito habitual também uma pessoa que tem uma cessão de direitos hereditários ou uma promessa de compra e venda, ela achar que ela pode fazer a uso capião. Mas a uso capião não é uma maneira de burla. Né? Então a gente não pode burlar o que a lei prevê. Então se eu tenho uma cessão de direitos hereditários, eu tenho que fazer um inventário. Se eu tenho uma promessa de compra e venda, eu vou fazer a escritura pública de compra e venda. Mas é possível também fazer a adjudicação compulsória. Então, há casos e casos, então a gente precisa analisar. Advogado não é mágico, eu sempre falo isso. Então, são construções que são feitas a partir de documentos comprobatórios daquela situação e que eu vou reunir esses documentos comprobatórios, me dirijo ao tabelionato de notas, vou fazer uma ata notarial, mas antes disso eu vou juntar tudo aquilo que eu preciso para provar que aquela pessoa está na posse do bem e que já tem tempo para uso capir, né? Que depende também da uso capião, porque eu preciso indicar no requerimento, na ata notarial, antes do requerimento, né? Porque primeiro eu faço uma ata notarial e depois eu vou ao registro de imóveis, né? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão perguntando alguma coisa, né? Mas deixa eu voltar aqui. Ótimo, então se vocês quiserem perguntar durante a live eu vou falando, né, e a gente vai conversando sobre essas possibilidades, porque tem alguns bairros aqui no Rio de Janeiro que existe muita irregularidade, né, de imóveis que sequer estão registrados, então é possível fazer essa regularização de imóveis, inclusive na uso capião, abrir matrícula do imóvel. Então eu preciso entender registro, eu preciso entender matrícula, eu preciso entender de direito imobiliário, porque às vezes isso passa despercebido na faculdade, né, na graduação. Eu dou aula de direito civil, de direitos reais, então eu sempre falo isso para o aluno, para os alunos, né? Mas às vezes o aluno ele não compreende a dinâmica da prática, né, enquanto ele está na graduação. Por quê? Porque ele está ali vendo a teoria, mas eu sempre levo a prática também. E quando a gente vai falar de posse, né, eu já começo perguntando assim: o locatário é possuidor? Aí o aluno vai responder, né? O locatário é possuidor? Né? Verdade, passa rápido, exatamente. E aí, enquanto a gente está na graduação, a gente não entende a dinâmica da prática processual, né? Então, o locatário, ele é possuidor, né? Possuidor direto. E um contrato de locação, a pessoa pode se tornar proprietário através da uso capião? Não. Por quê? Porque o imóvel está protegido por um contrato. Então, o que eu devo fazer para blindar o meu imóvel de ser usucapido? Primeiro, cuidar do imóvel. Depois, eu vou fazer, né, o contrato de locação ou de comodato, que é o contrato de empréstimo, para evitar o uso capião. Né? Agora, é possível, porque eu só posso falar em uso capião se eu tiver posse. Tá? Então, a posse qualificada ela é imprescindível para uso capião. Então, não pode ser uma posse de um locatário, não pode ser uma posse de um comodatário. Né? Por quê? Porque eles estão na posse de forma legítima através de um contrato. Né? Então, existe um contrato para blindar aquele patrimônio. Agora, casos e casos ocorrem, né? De, por exemplo, o locador faleceu e ninguém mais cobrou, né, aquele aluguel. Então o locatário vai ficando na posse do bem e aí inverte-se o caráter da posse. E aquela posse que era direta e que estava blindada por um contrato, ela passa a ser uma posse qualificada, porque o locatário ele não tem animus domini.
ele não tem vontade de ser dono, a princípio, ele só tem vontade de usar o bem, de morar no bem, né? Mas pode ser que essa vontade, ela se transmute, porque há casos e casos, como eu falei. A mesma coisa, a detenção, o locatário é possuidor, mas não é proprietário, exatamente. O locatário é possuidor, mas não é proprietário, e o proprietário, ele também tem posse, só que a posse do proprietário é indireta. E ele não pode chegar lá, olha, minha casa, essa casa é minha, eu venho aqui tomar banho de piscina e fazer um churrasco. Então não tem como fazer isso. Por quê? Porque o próprio locador precisa respeitar a posse do locatário. E essa posse, ela pode sofrer uma transmutação e da mesma forma a detenção. Então presta atenção na detenção. O que é detenção? A detenção, ela ocorre quando ela deriva de um ato de subordinação, de uma relação, de trabalho. Vamos supor, eu sempre falo isso na aula, lá na universidade que eu dou aula, eu uso o pilô. Aquele pilô não é meu, eu estou usando aquele pilô, eu não sou possuidora, eu não sou proprietária, mas eu estou usando aquele pilô porque eu tenho uma relação de subordinação com a universidade. Então, eu não tenho posse, não tenho propriedade, eu tenho detenção. Da mesma forma, o caseiro, ele não tem posse, o caseiro tem detenção. Então, a princípio, ele pode usucapir? Não pode, ele não pode usucapir, mas pode acontecer a transmutação dessa posse, em que aquela detenção se transforma em posse. Tive um caso no Alfa Barra em que a locatária estava na posse do bem, Ela alugou o imóvel, e eu conto isso para os meus alunos, E ela viu um movimento de estranho lá no condomínio, e ela achou estranho, e ela foi procurar saber. E aí, quando ela ficou sabendo, os locadores, o que era um casal, eles haviam falecido. E a imobiliária continuou cobrando o aluguel. Então, a imobiliária cobrou o aluguel, ela estava pagando o aluguel, mas aí eu fui lá conversar com o pessoal da imobiliária, e eles estavam guardando lá o dinheiro do aluguel em uma conta determinada. Mas aquela cobrança, ela não era legítima. Por quê? Porque os locadores proprietários faleceram, e quando há o falecimento do proprietário do locador, aquela procuração, ela cai por terra, ela perde a validade. Mas como existem espécies e espécies de usucapião, por exemplo, a usucapião extraordinária, eu não preciso estar na posse do bem. Eu posso possuir como meu aquele imóvel. Exemplo, tem um terreno muito grande, eu vou lá e coloco uma placa, aluga-se este imóvel, este terreno. Então eu não estou na posse direta do bem, mas eu estou agindo como se eu fosse dona. Então, quando eu ajo como se fosse dona, eu também vou ter o direito de usucapir. Então, por isso que antes de fazer a ata notarial, eu vou redigir uma minuta em que eu vou deixar determinado qual é a espécie de usucapião, quais são os documentos comprobatórios que eu tenho para pleitear a usucapião, conta de luz, conta de água, IPTU, porque, gente, aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, qualquer pessoa que chega lá, eu quero pagar o IPTU do imóvel X. Eles vão lá e colocar o nome do IPTU em nome daquela pessoa, porque a Prefeitura quer arrecadar. Então, só pagar o IPTU não é suficiente. Então, eu preciso reunir um conjunto probatório para que eu, assim, possa fazer uma ata notarial robusta para levar ao requerimento do registro de imóveis. Então, é todo um procedimento que é feito, e não adianta a pessoa fazer de qualquer jeito, E, hoje eu estou assistindo a live, na segunda-feira eu já vou fazer uma ata notarial. Não é assim, Então, a gente sabe que existem as burocracias, até porque, gente, atestar a propriedade de alguém de um imóvel é muito sério.
né? Imagina a situação do registrador de imóveis nesse sentido. Então a posse precisa ser qualificada. Gente, curtam a live aí, compartilhem com quem precisa aprender aqui, né, as dicas, né, os segredos da uso capião extrajudicial. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo, né, por conta de uma postagem de uso capião de um imóvel em condomínio, que eu daqui a pouco eu vou falar sobre imóvel em condomínio, e eu vou lançar um curso de uso capião extrajudicial semana que vem, tá? E hoje é o último dia de inscrições do meu curso de família e sucessões, e quem comprar o curso vai ganhar de bônus esse curso de uso capião extrajudicial, tá? Então você imagina quanto você, como advogado, pode ganhar de honorários regularizando esse imóvel, né? Transformando aquela posse em propriedade. E você, se porventura está na posse de um bem, você também pode regularizar a sua situação, né? E tem que ter advogado, óbvio, tem que ter advogado, mas é imprescindível que você venha a ter essa segurança jurídica para transformar a posse em propriedade. Então, posse qualificada é imprescindível para que você obtenha, né, como primeiro segredo aí, um primeiro passo para que você possa transformar essa posse em propriedade. Tá? Então, a posse qualificada, prolongada no tempo, mansa e pacífica, não pode ter oposição, né? Porque se tiver alguma ação de reivindicação daquele bem ou de reintegração de posse, ela já não é mansa e pacífica. Tá? Então, também não pode estar em inventário, porque se o inventário foi aberto, significa que o proprietário não está inerte, né? Então, são requisitos que a gente precisa observar. E outra questão também, gente, a questão da prescrição, que é a perda da pretensão. Não corre prescrição contra menor e não corre prescrição entre cônjuges durante o casamento. Mas se houver uma ruptura desse casamento, por exemplo, uma separação de fato, é possível fazer a uso capião familiar, né? Mas eu preciso ter prova de que aquele casamento acabou naquela data, né? De que naquela data houve uma separação de fato. Hoje eu acabei de dar uma aula agora, um curso de divórcio e partilha de bens com técnicas de aceleração de procedimento, né? Porque é importantíssimo a gente se qualificar, a gente se especializar. Curso maravilhoso, vale o investimento, com certeza, né, Gabriel? A gente recupera rápido, né, o investimento que faz. E imagina, você pode cobrar aí 10% do valor do imóvel para regularizar uma uso capião, né? E, gente, as pessoas, elas precisam entender que tudo na vida é prioridade, né? Então, qual é a minha prioridade hoje? Então, eu preciso saber qual é a minha prioridade, né? A gente ter saúde, ter um trabalho digno e ter uma casa para morar, né? Então, isso é importante, né? Então, e a gente tem grupo no WhatsApp, né, Gabriel, que a gente faz lá um brainstorming, troca ideias. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente está lá recomeçando ou começando na advocacia ou até estudando e a gente quer ter uma oportunidade de atuar, né? Então, importante que isso ocorra desta maneira, né? Então, a posse qualificada prolongada no tempo, a inércia do proprietário, o animus domini e a presunção de abandono são os requisitos para uso capião. Então, eu preciso ter esses requisitos para promover a uso capião. E aí eu tenho que verificar qual é o caso e qual é o tipo de uso capião. Porque, por exemplo, na uso capião extraordinária, que é o tempo mais longo, são 15 anos. Né? Então, 15 anos é um tempo, né, gente? É muito tempo. Mas essa uso capião eu não preciso fazer moradia e eu posso ser proprietária de outro bem e não tem limite de tamanho. Então, eu posso fazer a uso capião e pedir a extraordinária. E se eu tiver um justo título, professora? O que seria um justo título, gente? O que seria um justo título? Seria uma cessão de direitos hereditários? Seria uma promessa de compra e venda? Né? Porque, às vezes, né, isso já tem tanto tempo, a pessoa tem um documento, um contratinho já antigo, e aí ela quer regularizar. Não vamos cometer burla.
Tá? Então é tudo dentro da ética, porque se tiver que fazer inventário, vai fazer inventário, se tiver que fazer adjudicação, vai fazer adjudicação. E a uso capião para quando couber a uso capião. Então tá bom, então nós vamos analisar a situação e verificar qual é o caminho mais rápido, célere e para poder atingir o objetivo. Tá? Então assim a gente vai atuar. Então a posse qualificada e atentando para esses requisitos, né, da posse ad uso capionem, então a pessoa ela não está fazendo uso daquele bem, então quem entrou na posse, né, por que eu falei que é moralmente reprovável? Porque você vai se ocupar, a pessoa vai se ocupar de algo que não lhe pertence, que ela não adquiriu com seus próprios recursos financeiros. Por isso é que eu falei que era moralmente reprovável. Eu estou aqui justificando o meu comentário lá no post, né? E é por isso, né? Mas é constitucionalmente e civilmente legítimo. Por quê? Porque está na lei, certo? Então eu posso sim, porque a pessoa está dando função social à propriedade. Ela está cuidando do bem, ela está pagando os impostos, ela está, de uma certa forma, dando função social à propriedade. Né? Não está abandonada, cheia de capim, né? Não cuida da piscina. E porque a gente sabe que tem proprietários que abandonam o bem. Né? E o caseiro, como eu falei, ele tem detenção, ele não tem posse. Por quê? Porque ele está ali cuidando daquele bem, morando no bem, por causa de uma relação de subordinação, de trabalho. Mas no momento em que o dono do bem não aparece mais, faleceu, não tem herdeiros, então ele começa a cuidar do bem como se fosse dele, e aí há uma transmutação da detenção em posse. Né? Então, a partir do momento em que essa posse, ela se transmuta, essa detenção se transmuta em posse, é possível fazer a uso capião, da mesma forma do locatário. Né? Então, esse caso que eu falei para vocês do Alfa Barra. Então, ela não tinha ânimos domini, ela não tinha vontade de ser dona, mas a partir do momento em que ela para de pagar o aluguel, ela começa a ter ânimos domini. Por quê? Porque enquanto eu estou pagando o aluguel, eu não tenho vontade de ser dona, eu tenho vontade só de usar o bem decorrente de um contrato de locação, certo? Então, o contrato de locação blinda o patrimônio. Então, segundo, eu posso somar as posses. Então, olha só que interessante. Então, a gente tem a possibilidade de aceder à posse. O que é a acessão de posse? Soma da posse. Então, eu compro a posse de alguém e a minha posse se soma à do antecessor. E aí, eu vou somar as posses e vou pleitear a uso capião. O título da decisão causou indignação, mas tem que levar em consideração o contexto. Exatamente, Franciele, que a Franciele está aqui me seguindo e está aqui na live, né, por conta do post. Né? Porque, claro, gente, tem perfis sensacionalistas, né, que chamam a atenção para justamente causar polêmica, para ter comentários, né? Então, é o papel deles, né, fazer uma postagem que seja sensacionalista para chamar a atenção, e tanto que chamou, né? Tantos comentários a respeito. Mas é possível o uso capião de um apartamento em um condomínio? É possível. Imagina que o seu vizinho, ele faleceu, não tem herdeiros e você vê que o imóvel está abandonado, que ninguém cuida, e aí também lá na garagem o carro dele está lá empoeirando, e existe a possibilidade de uso capir tanto o automóvel quanto o apartamento, quanto o imóvel. Né? E da mesma forma também, gente, quando se trata de herdeiros, a gente sabe que a herança é um todo universal e que seguem as regras do condomínio. Os herdeiros são condôminos, né? Por quê? Por causa do droit de saisine, né? De saisine, que assim, droit de saisine que fala no francês, a transmissão dos bens ocorre automaticamente no momento do óbito. Né? E que os herdeiros, eles são condôminos. Porém, né, é discutível e possível a uso capião de um dos herdeiros. Por quê? Porque
Se o tempo passou, ninguém abriu o inventário, aquele herdeiro está ali cuidando do bem, está pagando o IPTU sozinho, pagando a conta de luz, já foi lá na administração do condomínio, já colocou a cota condominial no nome dele, participa de todas as assembleias, junta tudo isso, né? Então são provas de que é possível sim a uso capião, presentes os requisitos da sua admissibilidade, né? Então, gente, é possível, mesmo que as pessoas achem estranho, né? Mesmo que a reportagem lá no caso colocou lá de uma forma que chamou atenção, que causou indignação, mas é possível, porque alguém está tomando conta do bem. Não é simplesmente deixar o bem vazio, né? Mas existe também gente que faz isso? Existe. Né? Então teve um caso lá em Copacabana que a pessoa botou o imóvel para alugar. Ela colocou o imóvel para alugar e um estelionatário foi lá, falou assim com o porteiro: oi, tudo bem? Porque o estelionatário, ele é simpático, né? Ele é aquele de boa lábia. Aí ele: oi, tudo bem? Olha, eu sou um novo locatário aqui desse imóvel. Né? E chegou lá, trocou a fechadura e entrou como se fosse dele. Né? E aí o proprietário, né, foi lá, né, e interveio nessa situação. Porque há casos e casos, gente. Não tem como generalizar. Então a gente precisa tomar cuidado. Agora, o que não dá, né, é para eu também ficar inerte em relação a essa situação. Né? Eu particularmente, eu penso assim, ó, se eu comprei aquela casa, eu quero deixar ela fechada, eu pago o IPTU, eu quero deixar ela fechada, é meu. Mas a gente não pode negar que o direito permite que a pessoa venha a uso capir do bem. Né? Então, saudade, Mari, também, meu amor, muitas saudades, né? Então, a gente vai aqui obedecer as regras da prescrição. E se aquele imóvel pertencer a um menor de idade, contra ele não está correndo prescrição, porque não corre prescrição contra incapazes, absolutamente incapazes. Assim como não corre prescrição durante o exercício do poder familiar. Então, o direito, ele não é mágico, né? Não é mágica, não é magia, é uma junção de dispositivos legais e de técnicas para que a gente venha obter o melhor resultado e a melhor estratégia. Né? Então, a gente precisa analisar cada caso. Ah, professora, mas tem um imóvel financiado, ele pode vir a ser usucapido? Não, não pode. Por quê? Porque se o imóvel está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Os bens públicos não podem ser usucapidos. Tá? Então, é uma outra situação em que as pessoas acham que elas vão ali obter um resultado favorável porque o bem é público. Não pode usucapir bem público, a não ser que ele seja desafetado, ele se torne um bem dominical, né? A gente explica isso e eu vou explicar isso no curso, né? E a gente vai analisar, cada caso é um caso, né? É igual quando você trata de loteamento irregular e você quer regularizar aquele loteamento que alguém foi lá, dividiu um mega terreno em vários lotes e vendeu o terreno, só que o terreno só tem uma matrícula única do terreno inteiro, não está desmembrado. Pode haver o desmembramento? Claro que pode. Né? Imagina você pegar uma situação dessa e regularizar todos os lotes, todos os imóveis que estão naquele terreno. Então é possível. Né? Então a gente vai traçar a melhor estratégia para poder apresentar ao cliente a melhor solução. Né? Então, a soma da posse é possível, a pessoa entra na posse e a posse dela soma com a dos antecessores, obviamente, com tudo comprovado. Eu posso ir ao ofício de notas e fazer uma ata notarial de declaração de posse. Eu vou juntando anualmente aquela posse, né, aquela ata, porque eu junto com documentos comprobatórios. Se o imóvel for financiado por banco privado, ele pode ser usucapido? Sim, pode ser usucapido, né? Então, se for um banco privado, sem problema algum, né? Então, a gente sabe que tem
casos e casos, tem casos de promessa de compra e venda, lembram do Palace 2 que caiu na Barra da Tijuca? Então, aquele empreendimento, algumas pessoas já estavam morando ali, mas o prédio não tinha habite. O habite é um documento da prefeitura dizendo que aquele imóvel está habitável. E quem comprou, né, o imóvel quis entrar na posse. E isso aconteceu lá na década de 80, final da década de 80, então foi um horror. E todos os imóveis ali onde estava o Palace 2 tiveram uma desvalorização tremenda, e tanto que as construtoras elas faliram. E aquelas pessoas que tinham promessa de compra e venda, elas pararam de pagar, né? E eu posso também arguir a prescrição, tá? Então, gente, é porque é muito assunto, né? E eu posso alegar a prescrição como uma forma de não ter mais aquela pretensão atendida e o direito aniquilado de alguém me cobrar, porque a cobrança de dívidas prescreve em 5 anos. Então eu preciso analisar o documento. Então não tem uma fórmula mágica. Ó, faz isso, isso, isso. Não é fórmula matemática, pessoal. É estratégia direcionada para cada caso concreto, né? Obrigada, teacher. Por nada, meu amor. E tanta situação inusitada, né, Rose? Então a gente vê, cada caso é um caso, né? Eu tô com um caso agora de adjudicação compulsória, porque a pessoa fez uma promessa de compra e venda. E, gente, tem que parar com isso. As pessoas fazem contratinho, pega do Google, né? Então lá no curso tem como você vai redigir a minuta, né? Como você vai fazer a ata notarial, conversar com o tabelião, porque isso é recente, gente. Então as pessoas ficam temerosas. Mas se você demonstrar conhecimento, propriedade naquilo que você está falando, você vai conversar. E a linguagem verbal, ela é muito importante, porque às vezes o que eu escrevo e o tom, as pessoas interpretam de outra maneira, né? Então, às vezes a gente quer pacificar e a pessoa está entendendo tudo errado, né? Então, a linguagem verbal é importante. Então, eu vou lá conversar com o tabelião, eu tenho lá um modelo de ata notarial, eu tenho um modelo de minuta para fazer o requerimento da uso capião, eu tenho um modelo de requerimento junto ao registrador de imóveis. Por quê? Porque na uso capião extrajudicial eu vou precisar tanto do tabelionato de notas quanto do registro de imóveis, né? Então eu preciso dos dois atos, não é diretamente ao registro de imóveis que eu vou me direcionar, né? Então e todas as fazendas públicas precisam ser notificadas, tá? Então não pode ter dívida também. Aí porque gente, já imaginaram, a pessoa quer invadir um bem, ela não quer pagar tributo, ela não quer pagar conta de água, de luz. Aí você quer o quê, meu filho? Aí não dá, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que pra gente ter algo, a gente precisa também se sacrificar e priorizar, né? Então, é sempre muito bom aprender com a senhora. Muito obrigada, Gleice, minha aluninha lá, né? Foi minha aluna esse último semestre. Então, a gente precisa se ligar nessas questões, né? Então, nada é da noite pro dia. Então, tudo ordenado da forma como deve ser, assim como inventário, assim como divórcio, assim como tudo na vida. Então, não é da noite pro dia, não é de uma semana para outra que eu vou redigir uma minuta e reunir todo o documento probatório de uso capião, gente. Não é. Inclusive, eu posso fazer um requerimento junto à concessionária de energia elétrica, de água, para saber quem foi o responsável pelo pagamento daquela conta, né? Aqui no Rio de Janeiro é a Light, né? A Sabrina querida, manda muito obrigada, gosto das aulas, obrigada, Gouveia. Então é assim, sabe? Então a gente pode fazer uma solicitação junto à Light, junto à SEDAI, né? Porque aqui no caso do Rio de Janeiro a concessionária é a Light, mas tem outras concessionárias também de serviço de energia elétrica. Então, a Light e a SEDAI, elas não estão vinculadas ao imóvel, não são obrigações próprio terreno, são obrigações
da pessoa. Então está vinculado ao CPF, não ao imóvel, porque a gente sabe que IPTU e condomínio são obrigações de próprio terreno que estão vinculadas ao imóvel e que se a pessoa não pagar, ela pode vir a perder esse bem, né? Tanto por não pagar a taxa condominial quanto por não pagar o IPTU. E aí, por isso que eu preciso, vai lá, regulariza, faz uma busca se o IPTU daquele imóvel está regular, né, se ele está sendo pago. Se não estiver sendo pago, você vai parcelar, né? Bom, gente, isso tudo eu vou ensinar, né, pormenorizadamente, com modelos de requerimento, de minuta, de ata, tudo conforme a prática nos leva a transformar a posse em propriedade, né? E se, por exemplo, você quiser advogar atendendo um pessoal de um bairro X que não tem aquela situação regularizada, você vai assim proceder, né? Então, nós vamos fazer isso, né? Então, o provimento 65 do CNJ, ele nos dá base para fazer a uso capião extrajudicial, mas o mero pagamento do IPTU não gera uso capião. Exatamente, o mero pagamento do IPTU não gera uso capião, foi isso que eu falei aqui também, né? É dois elementos comprobatórios, né? Então tem que ter a declaração dos confinantes, né? Dos vizinhos de lado, de frente, de trás. Então eu tenho que ter um conjunto probatório para que eu possa requerer assim a uso capião, né? Então a ata notarial deve vir acompanhada desses documentos, né? De não só do pagamento do IPTU, que isso por si só não gera também a uso capião, mas todos os documentos comprobatórios de que aquela posse está sendo exercida com o intuito, né, se tratar de uso capião especial, rural ou urbana, com o intuito de moradia, né? Então a gente tem a uso capião extraordinária, que é de 15 anos, a uso capião ordinária, que é de 10 anos, e aí eu tenho que ter um justo título e boa-fé. Professora, na uso capião extraordinária eu preciso estar de boa-fé? Não, não precisa. A única que exige a boa-fé é a uso capião ordinária. E aí, se eu vou requerer ao registrador ou ao tabelião que faça uma ata notarial alegando a uso capião ordinária, eu posso subsidiariamente pleitear que, se caso entender pela não concessão da uso capião ordinária, que seja extraordinária. Então, quando eu vou me dirigir ao tabelião ou ao registrador, eu vou fazer como se eu fizesse com o juiz, né? Porque às vezes, gente, na escrita não dá para que você expresse tudo aquilo que você deseja falar. Então não é importante despachar com o juiz, fazê-lo entender, né? Porque, não, o juiz decidiu assim, já vou agravar, já vou atacar. Calma, vamos conversar, vamos dialogar, né? Então as pessoas estão beligerantes, já repararam? Você não pode fazer um comentário que a pessoa já vem te atacando. Calma. Então, antes de atacar, dialogue, converse. Você não sabe, né, o que a pessoa está passando, você não sabe o que de fato, né, ela entendeu daquilo que você escreveu. Então a gente precisa ser claro e objetivo, coeso, coerente. Então a declaração dos confinantes é feita por diligência do cartório? Sim, por diligência do tabelião, tá? Do ofício de notas onde o imóvel está situado, tá? Não, o uso capiente é que tem que solicitar, mas o advogado vai fazer isso através de um requerimento ao tabelião, tá? Então o tabelião pode ir ao local, né, que é uma novidade também, né, de o tabelião poder ir ao local conversar com os confinantes para que ateste, ou você pode também levar a declaração, tanto faz, né? Mas o próprio tabelião, ele pode ir ao local, você pode fazer uma foto do Google Earth, né? E assim, estabelecer, porque tem gente que fala assim, mas é só um terreno, mas quando você vai ver a foto do Google Earth, tem lá um telhado. Então não é só um terreno, ele tem um telhado construído, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, por isso que eu falei, há casos e casos, né? E aí a gente precisa entender que eu vou olhar o contexto e vou atuar de acordo com a situação fática do caso concreto. Então,
A primeira possibilidade é o uso capião extraordinário. De 15 anos eu não preciso estar na posse direta do bem. Eu posso ser proprietária de outro bem. Ele pode exceder 250 metros quadrados e mesmo de má fé. A segunda espécie é a ordinária, que eu preciso ter boa fé e justo título. E aí eu vou uso capir, mas aí eu tenho que entender que não é uma cessão de direitos hereditários que eu vou transformar em uso capião, ou um inventário que eu não quero pagar o ITCMD, aí eu vou fazer o inventário. Calma que não é assim, né? Então não pode haver burla, aquilo que eu falei. Na uso capião vai ter imposto? Não, não vai. Por quê? Porque a aquisição é originária. A aquisição é originária. Ela não decorre de uma relação negocial com o antecessor da posse, né? Como, por exemplo, uma compra e venda. A compra e venda, eu sou dona de um imóvel, vendo para a Franciele e aí ela vai me suceder na propriedade daquele bem, né? Então ela vai ser minha sucessora naquela relação negocial, né? Agora, na uso capião, eu não tenho relação alguma com o antecessor da posse. Então aquela posse, ela vai ser, a aquisição vai ser de forma originária e não derivada. Ela não deriva de uma relação negocial, tá? Então por isso que a gente precisa se ligar nessa questão, tá? Então pode haver uso capião de herdeiro? Pode. Qual é a forma que eu tenho para blindar que um herdeiro que esteja na posse do bem venha a uso capir? Vou fazer um contrato com ele de aluguel. Eu vou fazer uma ação de arbitramento de aluguel, né? Porque, olha, você está na posse do bem, mas você vai pagar no aluguel inerente à parte que nos cabe na herança. Porque se o imóvel tem um aluguel de R$1.000 e um herdeiro está se aproveitando sozinho daquele bem, ele tem que pagar R$800, se são 5 filhos, né, que herdaram aquele bem. Então, gente, tudo tem solução. O problema é que as pessoas, elas ficam inertes e acham que não vai dar em nada, né, porque ninguém vai perceber, e não é assim. Não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado e observar. Ah, o imóvel tem matrícula? Vamos olhar se ele tem matrícula, porque os imóveis antigos, o que acontece? Eles não têm matrícula, eles têm transcrição. Então tem imóvel que não tem matrícula, tem transcrição. E aí eu preciso observar onde é que ele foi registrado. Existe a transcrição ou não existe? E eu, na uso capião, eu posso regularizar a matrícula, né? Eu posso abrir uma matrícula para esse imóvel. Olha só que interessante. Olha quanto detalhe exatamente. Então não é simplesmente colocar lá um achismo no comentário. Calma, né? A gente precisa analisar como um todo. São muitos detalhes, mas muitos mesmo, né? Então a gente tem que ter isso, né? Então é exatamente como eu falei para vocês, nós precisamos conversar com o tabelião, porque o tabelião não tem bola de cristal, o juiz não tem bola de cristal, e por isso que algumas injustiças são feitas. Por quê? Porque se eu só escrever e o juiz só lê o que eu escrevi quando lê também, né? Aí ele pode não ter entendido o que eu quis dizer. Então, por isso que é importante ir lá, despachar, né, e explicar a situação, que tudo, é o que eu falei anteriormente, é a linguagem verbal, é o tom que você fala, né, que você não quer briga, e a gente tem que parar com isso. Hoje, no curso de divórcio e partilha, eu falei, vamos trabalhar numa advocacia consultiva, colaborativa, humanizada, né, porque a vida já está repleta de desafios demais, gente. Demais. Então, para que arrumar mais problemas se a vida já está repleta de desafios, né? Não querem pagar advogado, aí paciência. Então resolva, vai lá e resolva, né? Então não quer pagar o advogado e depois vai gastar 10 vezes mais lá na frente, né? Por quê? Porque não quer contratar um advogado especializado, né? E óbvio, o advogado também ele vai ter que ganhar, gente, porque ele também não sabe isso da noite pro dia. São anos e anos e anos de estudo. É o que eu sempre falo para vocês. Estudar é para sempre. Porque se eu parar no tempo e no espaço, eu vou ficar desatualizada. E hoje eu quero dar uma injeção de ânimo para vocês, que vocês podem sim revitalizar a vida profissional de vocês, seja você ainda um estudante, ou você é bacharel em direito, ou você
é um recém-advogado, ou é advogado, mas está desanimado, porque a vida está realmente repleta de desafios. Então, é para a gente se animar, sabe? Para a gente se ajudar, a gente poder caminhar juntos com uma atuação colaborativa. E olha quantos detalhes, aqui eu tô falando somente alguns, tá, gente? Então, a gente vai atentar a esses detalhes. Imagina, você pode dar uma guinada na sua vida, na sua atuação, na sua liberdade financeira, quando você tomar coragem e agir, né? Imagina você regularizar uma situação dessa. Então, conversar com o cliente. Ah, mas inventário é caro. Não, não é caro não, porque o inventário não é caro. Por quê? Porque você já não gastou nada para adquirir aquele imóvel, né? Então você agora vai pagar o que é justo para o advogado regularizar aquela situação. A mesma coisa uso capião, né? A pessoa está na posse de algo que não lhe pertence, que ela não utilizou recursos financeiros para entrar na posse, né? Então, o que eu sempre falei isso, né? O que eu ensino para os meus filhos é a alegria da conquista, gente. A gente tem que ter a alegria de conquistar aquilo que é nosso, com o suor do nosso trabalho. Agora, tem a situação lá da posse? Ok, então vamos regularizar, mas vamos fazer a coisa de acordo com o que a lei determina, né? Com um profissional qualificado, adequado. E se você está, né, assim, meio perdido na advocacia, vem com a gente, né? Pra gente poder aprender junto, pra gente poder estender a mão e falar, é assim que se faz, é esse caminho que você vai traçar, né? Porque eu vejo aí as pessoas fazendo, tem gente ainda em contrato daquela época de lan house, contrato de lan house, né? Contrato de Google. Gente, não dá, sabe? Então a gente tem que ter seriedade naquilo que a gente faz. Então, como pode uma pessoa fazer um contrato meia boca, sabe? De qualquer jeito, que não tem nem a qualificação completa do que prevê o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então eu tenho que fazer as coisas com seriedade. E o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele diz o seguinte, que ele diz assim, ó, a forma como eu faço uma coisa é a forma que eu faço todas as coisas. Então, se eu faço alguma coisa bem feita, organizada, com comprometimento, com excelência, tudo que eu fizer vai ser assim. Agora, também, se faz de qualquer jeito, tudo que fizer vai ser de qualquer jeito. Então, é a desordem generalizada, né, gente? Então, a gente precisa colocar em ordem isso. Eu preciso também ter, na uso capião, que eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer de falar com vocês, a questão também da planta e memorial descritivo. É isso que encarece um pouco a uso capião, porque eu tenho que ter planta e memorial descritivo para poder fazer a ata notarial também, tá? Então tem que ter um engenheiro responsável, um topógrafo, e por isso que imagina a gente fazer uma equipe lá no curso, né? No grupo de alunos do curso, a gente tem uma equipe. Os advogados, nós, né? Um engenheiro, um topógrafo, e poder conversar com o tabelião, e ninguém vai ser prejudicado, porque em se tratando de imóvel abandonado, né, aquele proprietário ficou inerte e não vai haver, né, a intenção não é o prejuízo da pessoa, né, a intenção é regularizar aquela situação. Então, é isso que a gente está propondo aqui. Tá? Então, hoje acabam as inscrições, só para lembrar vocês que eu vou falar só mais algumas coisas aqui. Hoje acabam as inscrições da turma 5 do curso de Família e Sucessões, e quem comprar, e todos os alunos, né, os ex-alunos que já estão na turma 1, 2, 3, 4, e quem comprar 5 vai ganhar um curso de uso capião, né, que a gente vai lançar na próxima semana com uma data prevista. O curso, tá? E quem comprar o curso completo de Família e Sucessões vai ganhar o curso de uso capião, tá? Que vai ser ao vivo e online comigo, 5 horas de curso, tá? Com todos os requerimentos, né? A ata notarial, modelo de ata notarial, modelo de requerimento, como você vai proceder, quais são os documentos minuciosamente detalhados, assim como eu estou falando aqui com vocês. Deixa eu ver, conheço uma pessoa que não fez o inventário de um imóvel referente ao falecimento de sua sogra, que deixou 5 filhos e 2 deles já faleceram,
sendo que um deixou o herdeiro e outro não. O ideal, Franklin, é fazer um inventário, né? Porque a gente não pode fazer partilha per saltum, o ideal é fazer o inventário. Agora, em casos em que o inventário está tão enrolado, você faz a árvore genealógica, tem tantos herdeiros que né, aquilo causa uma confusão, pode também seguir a via da uso capião, sem problema algum, né? Vai dar trabalho, sim, tudo dá trabalho, né? Mas enquanto a gente não fizer, as coisas continuam na desordem, né? Então a gente precisa fazer isso, né? Então o processo precisa ser instruído. Aqui no Brasil, né, o direito registral no Brasil é de excelência, tá? Então é difícil você ver pelo mundo um direito registral de excelência como é no Brasil, né? E cada vez mais a gente está saindo do judiciário e indo para o extrajudicial, que é muito mais célere, muito menos oneroso e menos burocrático também, né? Então o notário ele evita o litígio, né? Então a gente precisa também entender isso. E tem o uso capião familiar, né, gente? Que é o uso capião matrimonial do artigo 1240A do Código Civil. E não se trata de separação e nem de divórcio, é abandono do lar, né? Então, se o João e Maria são casados, João abandona o lar, Maria fica na posse do bem e o João abandona e não provê nenhum sustento, isso tanto pode ser no casamento quanto na união estável, hétero, homo, tanto faz, tá? Mas se houve a prova do abandono do lar, e aí é importantíssimo saber qual foi a data da separação de fato, né? Hoje, inclusive, eu falei isso no curso presencial, então é importantíssimo que a gente venha a registrar a data da separação de fato para suspensão dos deveres e direitos conjugais. E aí eu posso, sim, utilizar o uso capião matrimonial ou familiar. 2 anos, gente. 2 anos. 2 anos passam voando, né? E quantas pessoas precisam regularizar suas situações, né? Então, a gente precisa se lançar, a gente precisa dizer ao mundo que é possível, né, fazer e é possível regularizar a situação. Então, deixa de viajar, deixa de tomar a cervejinha do final de semana e priorize, né? Então, a questão toda é priorizar, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né, gente? Então, a gente sabe disso. Então, é um problema sério. Então a gente precisa realmente ter noção, né? E hoje aqui eu conversei com vocês sobre alguns detalhes da uso capião extrajudicial, que é um caminho que pode muito bem ser enveredado por muitas pessoas que querem transformar a posse em propriedade. E o que é inventário vai fazer inventário, o que é adjudicação compulsória vai fazer adjudicação compulsória, e se for a posse prolongada no tempo, com animus domini, com presunção de abandono e inércia do proprietário, eu vou lançar mão da uso capião, né? E aí eu vou explicar qual é a espécie de uso capião. Então, qual é a espécie de uso capião constitucional? É a uso capião especial, rural e urbana, né, que estão previstas nos artigos 1238 e 1240 do Código Civil, né? Então, eu vou, na urbana, eu faço daquele imóvel a minha moradia, ele não excede a 250 metros quadrados, eu não sou proprietária de outro bem, e aí, durante 5 anos, na posse daquele bem, eu vou pleitear a uso capião. E a rural? 50 hectares, os mesmos requisitos, só que na propriedade rural se contam através de hectares, né? Não de metros. Uso capião de 2 anos, abandono seria o desaparecimento? Não necessariamente, porque o desaparecimento, vou ver, pode incorrer na ausência, tá? Então, o desaparecimento, aí tem que ter declaração de ausência, porque de qualquer forma, o cônjuge vai ter que ser notificado, certo? Então, ele vai ter que ser notificado para se manifestar. Então, o desaparecimento, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque existe o instituto da ausência, que é aquela pessoa que sai para trabalhar e não volta. Então, aí vai ter que ter uma ação de declaração de ausência, tá? E você saiu de casa, mas sabe da localização da pessoa. É exatamente esse caso, né? Então, aí eu vou lançar mão, manejar a uso capião matrimonial.
tá? Então, gente, são detalhes da Uso Capião, tá? Então, aqui compartilhei meu conhecimento com vocês a respeito da Uso Capião, né? Que é possível fazer. Cada vez mais a gente está desjudicializando as relações e é importantíssimo que a gente venha a regularizar a vida das pessoas e ajudar as pessoas a buscar uma solução. Então, eu vou colocar lá no meus stories, né? O link, tá? Hoje as inscrições do curso se encerram e semana que vem eu vou lançar um curso somente de uso capião extrajudicial, tá? Então estejam atentos com todos os detalhes, vai ser ao vivo e online comigo, com modelo de ata notarial, de requerimento, de todos os documentos probatórios, de todas as espécies de uso capião, do que é posse, o que é detenção. Então, todo o conteúdo de uso capião, tanto do direito material quanto do direito notarial e registral, para que você venha regularizar imóveis nessa situação, tá? Então, na semana que vem, estejam atentos aqui ao meu feed, aos meus stories, porque não vou precisar a data, mas semana que vem, até sexta-feira que vem, a gente está lançando esse curso, e quem comprar o curso completo ganha de bônus esse curso de uso capião extrajudicial, assim como os alunos das turmas anteriores também vão ganhar, tá? Então, fiquem com Deus, foi ótimo estar com vocês, obrigada pela audiência, curtam a live, compartilhem e deixem nos comentários o que mais qual a sacada maior que você teve aqui durante a live, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Espero vocês no curso. Beijão, gente!